Então, vamos lá. Boa noite, então, a todos. Nós vamos gravar, então, essa aula para que possa ficar registrado, né? Então, o que eu preparei para vocês? Eu preparei a nossa aula baseada em 10 dicas, tá? De ortografia, que vão cair no trabalho e na provinha de língua portuguesa, tá bom? Como hoje deu problema no meu Chromebook, eu estou no celular, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela e em breve vocês vão fazendo, peguem caneta, papel, para vocês irem anotando estas 10 dicas importantes que são relevantes para a prova. Então, quando eu disser assim, olha, dica que pode cair na prova, é porque pode cair na prova. Vai cair na prova, é porque vai cair na prova. Então, essa imersão dessas 10 dicas que a prof vai dar agora, tá? São referentes ao nosso trabalho e à nossa provinha, tá? Então, vamos lá. Vou tentar aqui, então, vou dar o início, então, do compartilhamento de tela com vocês. O início do compartilhamento. Estão vendo o compartilhamento? Pode falar em áudio, por favor, senão eu me perco aqui. Sim? Estamos sim. Ok, muito obrigada. Então, dando início ao nosso trabalho, não sei se ficou pequeno ou ficou grande para vocês da nossa etapa 3, eu separei uma coisa importante. Então, assim, eu gostaria que todos tivessem caneta na mão, né, o caderno, uma folha, para a gente poder trabalhar essa parte que vai cair na prova, tá? Os substantivos. O que vai cair na prova, possivelmente, nós temos vários focos, tá? Se nós analisarmos os substantivos, que é as palavras que nomeiam os objetos, os lugares, os sentimentos, tudo que nós podemos nomear, tudo que se diz algo, que se nomeia algo, é substantivo. O nome, eu faço um resuminho até e digo, nome de todas as coisas. Então, se quiserem anotar aí, substantivo, nome de todas as coisas. É um resumo do resumo. De todas. Tanto as que eu consigo enxergar, as que eu não consigo enxergar. Como o prof, por exemplo, a felicidade, eu sinto, eu não enxergo, ela é abstrata. Como a alegria é um substantivo, eu sinto e não enxergo. Então, o que nomeamos as coisas, nós chamamos de substantivo. As divisões do substantivo, nós podemos ter, na realidade, a gente sempre trabalha em dupla, simples ou composto. O simples é uma palavrinha apenas. Por exemplo, o meu nome, prof. Andresa, né? Andresa é simples, além de ser próprio, então cuidem. Cada categoria, ela é subdividida mais ou menos em quatro focos, quando ela é um substantivo. Composto quando eu tenho duas ou mais. Carlos Eduardo, por exemplo, é um substantivo composto e também verbo. Também composto e também próprio. Então, vamos lá. O simples, então, é aquele que é formado por apenas uma palavra. Exemplo, cachorro, mesa, livro. Eu tenho um núcleo. Já o composto é aquele que é formado pela junção de duas ou mais palavras. Exemplo, guarda-chuva, pé de moleque, navio escola. Eu tenho duas palavras ou mais palavras que correspondem ao substantivo composto. Até aí, tudo bem. Aí que vem os concretos e os abstratos que eu falei anteriormente para vocês. Tudo que é concreto, vocês têm que ter a ideia, tá?
Não pedi para vocês anotarem no papel, quem quiser ir acompanhando a aula pode. Mas a dica que eu pedi já do papel, voltando, parando, retomando, substantivo, o nome de todas as coisas. Então, resumão, eu tenho lá no final, né, que é o simples, até agora que a gente viu, e o composto, e o concreto e o abstrato, que já são 4. Exemplo, o concreto, tudo que eu vejo, tudo que eu toco é concreto. Carteira, mesa, caderno, é concreto. Então, Andresa, me diz uma coisa, mas ele não é simples? Tu dissesse que ele não era simples, uma caneta e um caderno, porque ele tem um núcleo? Sim. Além de ser simples por ter um núcleo, ele é concreto. E além de ser concreto, ele também pode ser comum. Por quê? Porque eu enxergo, eu toco, e ele tem um núcleo, então ele é concreto e simples, por ter um núcleo só. Então vamos lá. Substantivo concreto. Ele nomeia seres ou coisas que têm existência independente, ou seja, podem ser percebidos e sentidos. Exemplo: árvore, cachorro, carro. Quando eu vejo. Ou abstrato, nomeia sentimentos, ideias ou estados que não têm existência física, ou seja, podem ser percebidos pelos sentidos, como o amor, a liberdade, a tristeza. Foi no caso que nem eu falei, da felicidade. Eu não toco, eu apenas sinto. Então, nós chamamos de substantivo, que é o nome de todas as coisas, em forma abstrata. E 3, nós temos o comum, né? Os comuns e os próprios. O comum é que nomeia um ser de forma genérica. Exemplo: cidade, professor. Ele é comum. Casa, apartamento, carro. Opa, mas tu me disse, prof, que carro era comum. Não, ele é comum. Mas tu também disse que ele é simples. Sim, ele também é simples. Então, essas categorias, elas são repetidas. Então, uma palavra só, ela tem várias identificações, certo? Substantivo comum nomeia um ser de forma genérica, sem especificar cidade, professor, país. Já o substantivo próprio, ele nomeia um ser de forma específica, como nome de pessoas, lugares ou marcas. Exemplo: São Paulo, Maria, Nike, ruas, né? Cidades, países, Brasil, por exemplo, nosso país, nome, né, de marcas conhecidas, então, próprio. Ok, Andresa, então o teu nome é próprio? Sim, o meu nome, ele é próprio, ele não é comum, ele é comum se ele fosse uma pessoa ou algo sem especificar. Quando eu especifico, próprio. Mas o meu nome é simples. Por quê? Porque Andresa só tem um núcleo, então ele é simples. Se eu fosse Maria Andresa, aí sim eu seria própria composta, tá? Possivelmente eles irão cair, mas não para qualificar no momento da prova, tá? Estou falando em prova, não falei em trabalho. Então, o resuminho do que a gente viu até agora tem resumo com exemplos. Simples, cachorro. Composto, guarda-chuva. Concreto, árvore. Abstrato, felicidade. Comum, cidade. Próprio, Brasília. Essas classificações ajudam a entender melhor a função dos substantivos nas frases e enriquecer o nosso vocabulário. Atenção, em algumas palavras, como paraquedas e girassóis, não são compostas. Então, prestem bem atenção em relação aos compostos. E isso cai na prova. Então, anotem aí que tem que ter uma atenção na hora da sua provinha, lá daqui a 2, 3 semanas, né, tem mais uma aulinha na outra, como no caso, os compostos é de 2 palavras, por exemplo, porta-retrato, é a palavra porta,
mais retrato. Guarda-chuva é a palavra guarda mais chuva. Porém, o gira mais sol, ele não dá gira hífen sol. Ficou uma palavra, girassol. E também a palavra paraquedas. Eu tenho a palavra para, que seria do verbo parar, para a sua queda. Então, para hífen queda também não é. Então, cuidem que vai ter pegadinha na prova em relação a algumas palavras que vão pedir o compostos. Então, quem quiser anotar aí nas suas as escrituras aí, que algumas palavras, ao juntar-se e formar-se com outra, que é a função do substantivo composto, né, é de duas palavras, tem algumas que, juntando-se, elas formam apenas uma e continuam sendo simples. Repetindo, no caso do girassol e de paraquedas, que ao juntarmos essas duas palavras, elas não se transformam em compostas. Elas continuam sendo simples, ok? Então, dica. Então, a nossa dica 1, vou voltar um pouquinho aqui. A dica 1, que são os substantivos, vai cair na provinha, em comparação a simples e compostos. Quando eu junto um simples, será que ele realmente vai se transformar em composto ou ele vai permanecer simples? Esta é uma dica da prova. Passamos, então, para um conteúdo de dica 2 das nossas regrinhas de ortografia. Então, nós vamos passar agora, anotem aí, se quiserem, ortografia. E quando trabalhamos a ortografia, nós não estamos vendo ela nua e crua. Nós estamos analisando pela perspectiva de juntar dois substantivos e transformar ou ele em composto, ou ele continua simples, este substantivo. Então, vamos lá. A regra do uso do hífen como prefixo super, quando precedido da letra H, é bastante específica. Vamos ver como funciona. A regra do hífen como prefixo super e a letra H. Quando o prefixo super é usado antes que comecem com a letra H, a regra geral não é para usar hífen. Portanto, escrevemos juntos. Porém, a nossa aula de agora, que eu quero que vocês prestem atenção, que possivelmente vai cair no trabalho e que, lembra que eu fiz o trato com vocês quando eu digo que vai cair em prova? Vai cair na prova, sim, a junção dessas duas palavras da questão do super, se vai hífen ou não. E vai cair como? Vai cair se vocês estão aptos ou não a reconhecer se ela está com a escrita correta ou errada. Então, a ideia é que vocês façam. Se a gente estivesse em sala de aula, eu já faria um ditado aí com vocês para a gente conseguir trabalhar essas questões. Porém, como nós estamos online, eu vou pedir que vocês anotem isso nos seus cadernos aí, a questão da ortografia, do uso do hífen, para não esquecer de acordo com a nova ortografia. Então, a nova ortografia, ela pede que não haja hífen, tá? Porém, existem palavras que é uma regra, uma exceção, como a nossa língua, o super-homem. Aqui vamos usar o hífen, porque nós estamos formando um nome próprio a uma expressão específica. Por quê? Porque o super-homem já se transformou a marca, ele já é próprio. Lembram quando eu junto duas palavras, eu tenho substantivo composto. Se eu aglutino elas, e elas continuam sendo substantivo simples. Neste caso, o super-homem, ele se transformou em um nome próprio. É como se fosse um super-herói. O super-homem, eu digo, ele tem um significado apenas.
e até tem filmes, né? Que é o, claro, traduzido para o português, né? O Super-Homem. Então, regrinha toda a exceção, podem anotar aí, Super-Homem com hífen permanece. Andresa, vai cair na prova? Vai. Então, daqui a 2 semanas, não esqueçam que Super-Homem é com hífen. Super-herói. O hífen é necessário para manter a clareza do significado, pois forma um substantivo composto. O super-herói também. De acordo com o que a gente está trabalhando, nós estamos vendo, então, a palavra super mais a palavra herói, nós temos um substantivo composto, hífen. Então, anotem também aí nos seus cadernos, super-herói com hífen. Então, nosso resuminho, não se usa hífen quando eu tenho super, mas, né, exceto específico nomes próprios ou expressões consolidadas como o super-homem. E vamos à palavra semi. O semi e semi-reta. Então, anotem aí o prefixo, a palavra pré quer dizer que vem antes, que nem pré-história, né? Então, a semi-reta, antigamente, até a nova ortografia de 2009, que começou essa nova ortografia, semi-reta, eu utilizo ela de uma escrita ortográfica semi-reta com 2 R's. E esses 2 R's, como nós estamos na nossa aula hoje, que é de ortografia, vamos fazer um aprofundamento aí. O que eu encontro no momento que eu vou separar essa sílaba? Eu acho que a etapa 2, se eu não me engano, quando vocês fizeram, vocês trabalharam as classificações, as divisões silábicas, as classificações, né, quanto ao número de sílabas e as suas sílabas tônicas. Então, ambas, né, são importantes sempre para a gente poder estar analisando e identificando na hora da separação. Porque agora, como nós estamos trabalhando a ortografia, semi-reta, eu vou ter que dividi-la. Se eu fosse separar a sílaba, eu teria que separar aqueles 2 R's. E esses 2 R's, na língua portuguesa, na área da ortografia, ele é um dígrafo. O prefixo di quer dizer de 2. Eles têm um som no fonema. Quem fez etapa 1, lá comigo, se foi algum dos meus alunos, ou do Paulo Giovanni, com certeza teve a aula de fonética, que trabalha o som. Os 2 R's ali, ele tem, né, um único som, mas ele é um dígrafo, que é o próximo conteúdo e que vai cair na prova, tá? Nós vamos trabalhar, vamos ver ainda, dar uma passadinha hoje sobre dígrafos. Mas voltando aqui à semi-reta, nova ortografia, semi-reta é com 2 R's. Então, a palavra semi é um prefixo que significa metade ou parcial, quando ele se junta a uma outra palavra que começam com as letras diferentes, né, como o reta, não se usa hífen. Segundo as regras do novo acordo ortográfico, o uso do hífen com o prefixo foi simplificado e, em muitos casos, eles são escritos de forma direta, sem hífen, que é o nosso caso do semi-reto, que a gente falou agora, e semicircular, que é algo que tem uma forma de meio círculo, não é um círculo inteiro. Então, a escrita correta, porque o prefixo semi se combina diretamente com reta, formando uma única palavra. Aí eu pergunto, de novo, como nós estamos analisando, né, de uma forma ortográfica, mas também de uma forma gramatical. O que é gramatical, Andresa?
é quando a gente analisa a palavra. Se ela é um substantivo, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo. E na nossa aula de hoje, qual é a primeira dica que a prof deu? Nós estamos trabalhando substantivo, tá? Então, vamos lá, o substantivo. Então, a semi-reta, se eu for analisar, se for cair em prova, eles podem perguntar várias coisas na hora da prova. Se a semi-reta está certa ortograficamente, com 2 R's, e podem perguntar também, semi-reta, juntando a palavra semi mais reta, eu tenho um substantivo composto? Não, não tenho. Se for verdadeiro ou falso, então cuidem que a palavra, ó, dica da prof, a palavra semi-reta cairá na prova. Poderá ser pedida de algumas alternativas, vou repetir. Ou pode cair em forma de ortografia, para ver se ela está certa ou errada a sua escrita, ou pode pedir se ela, ao juntar-se as duas palavras, a palavra semi, a palavra reta, juntando eu tenho substantivo simples ou composto. Teremos o quê? Uma única palavra, substantivo simples. Então, já coloca um asterisco, quem já está com a caneta na mão, já bota aí um asterisco que a palavra semi-reta vai ser pedida na nossa provinha, tá? Dica 3 agora da nossa aula de ortografia. Continuando, de novo, juntando-se aos substantivos. Eu tenho o substantivo pão, tenho o substantivo, né? O pão, na realidade, o duro, geralmente o duro, se eu, como prof, eu analisaria ele como um adjetivo, porque substantivo é dureza, certo? Mas, neste caso, existem... o substantivo ele vai se transformando. Duro, dureza, fraco, fraqueza, né? Alegre, alegria, e assim por diante. Neste patamar da nossa análise agora, é ver se esta palavra, ela se torna um substantivo simples ou composto, e se ela é utilizada por hífen, que aí é a análise de ortografia. Dica de novo, coloca um asterisco aí da palavra pão duro. Que análise nós podemos fazer na palavra pão mais duro? Pão duro. Pão duro deve ser escrito com hífen, pois se trata de um adjetivo composto, que se descreve alguém. Olha, cuidem, é um substantivo pão, mas ao trabalhar o duro, e eu juntando eles, eles vão dar um outro significado. Eu teria o pão, que é o que nós comemos, e ele está duro, que não é o caso. No momento quando eu junto ele com hífen, ele se transforma num adjetivo, que é aquela pessoa avarenta. O pão duro é aquele que não gosta de gastar. Não é o pão por estar duro. É a palavra da pessoa que é avarenta. Então, vamos lá. Analisando. Então, a expressão pão duro deve ser escrita com hífen, pois se trata de um adjetivo composto que descreve alguém que é econômico ou avarento. O hífen é usado aqui para unir as duas palavras e formar um único conceito. Pois bem, vamos analisar também uma outra palavra. Já vão anotando aí. Essa é dica da prof. Andresa. Vai cair análise da palavra copo de leite? Pode cair no trabalho, mas com certeza vai cair pegadinha na nossa provinha, tá? Então, lápis na mão, colocando aí. Copo de leite. Eu tenho a palavra copo, que pode ser de vidro, enfim, que é algo que eu coloco um líquido dentro, um recipiente, digamos melhor assim, que eu coloco, né? Eu posso ter um copo de leite, um copo de água. Mas, neste momento, cuidem, lá na hora da prova,
Se eles vão te pedir o copo de leite sendo um copo de leite, que é um adjunto adnominal, o de leite, que não é o caso aqui, nós vamos analisar o copo de leite planta. Então, ela leva hífen. Vamos ler ali. Copo de leite também leva hífen, pois se refere a uma planta específica, a zantedência. Assim, a forma correta é com hífen, copo de leite. Então, no caderninho ali, no momento que vocês forem fazer a anotação de vocês, na nossa aula de ortografia, e analisando os substantivos, copo de leite é um substantivo composto, sim. Então, analisem tudo que vocês possam vir a pedirem na prova. Vai cair a palavra copo de leite, mas pode cair em forma de, se for planta, ela é com hífen. Se for um copo, João, me alcance um copo de leite. Não vai hífen. E aí o copo se transforma em substantivo simples. O de é preposição e leite, outro substantivo simples. Ao juntarem todos esses componentes, copo, substantivo simples, de mais preposição, mais a palavra leite, que é outro substantivo concreto, simples, comum, né? Ele tem 3 categorias. O que acontece? Juntando todos, eu tenho apenas um substantivo composto, certo? Então, repetindo, vai cair na nossa provinha a palavra copo de leite, mas em possíveis análises. É verdadeiro ou falso o copo de leite com hífen? É obrigatório ter o hífen? Sim, quando se tem uma planta específica, sim. Olha quantas dicas. Eu estou aqui falando para vocês e estou fazendo as mesmas anotações. Eu quero ver se vocês estão anotando aí as palavras importantes quando a prof diz talvez caia e quando eu estou dando a certeza que vai cair. Por quê? Porque a prova de língua portuguesa, para a terceira etapa, que nem eu falei para vocês, é uma prova fácil, mas ela requer atenção. É o conhecimento básico do aluno em questões da sua escrita na parte correta, ou seja, escrever corretamente uma palavra, orto, que é correto, né? Grafia correta, ortografia. Vocês têm que sair da aula de vocês, da etapa 3, mais fluidos na escrita, certo? Então, vamos continuar. Passamos do copo de leite e vamos para a palavra pé de moleque. A palavra pé de moleque é uma palavra possivelmente caia no nosso trabalho, mas com certeza a palavra pé de moleque vai ser pedida na prova. Então, aí, quem já está com a caneta na mão, anota aí a palavra pé de moleque. Não é obrigatoriedade da palavra pé de moleque a questão do hífen. O que acontece? Se vocês forem, né, na época da festa junina ali, no supermercado, e vão e compram o pé de moleque, né? Que nada mais é que amendoim caramelizado, que é muito gostoso, por sinal. Esta palavra, na realidade, ela não... O correto é com, tá? Mas, segundo o acordo ortográfico, este uso pode variar de região para região, dependendo do contexto, tá? Então, eu vou ler ali para nós. A palavra pé de moleque é um exemplo interessante. Segundo o novo acordo ortográfico, o uso do hífen em palavras compostas pode variar dependendo do contexto
e da região. A forma com hífen, pé de moleque, é considerada correta, mas seu uso não é obrigatório. Então, pegadinha na prova. É correto? É. É obrigatório? Não. Não é obrigatório. A forma com hífen, pé de moleque, é considerada correta. O uso não é obrigatório em todos os contextos informais ou até coloquiais, podendo ser escrito pé de moleque. No entanto, a forma mais formal ainda é com hífen, ok? E analisando também esta palavra pé de moleque, eu tenho o quê? Que tipo de substantivo? Eu vejo o pé de moleque, eu toco no pé de moleque, vejo ele? Sim, então ele é concreto. Eu toco no pé de moleque? Sim, então ele é concreto e eu vejo. Ele é comum? Não, porque ele é a junção do pé mais o de mais o moleque. Então ele é composto. Mas ele é comum? Sim, eu acredito que ele seja sim. Ele é comum. Apesar que tem, né, pessoas que, quando tem as embalagens, esse pé de moleque, ele pode se tornar como o nome próprio da própria marca pé de moleque, em algumas empresas que já transforma ele em substantivo próprio. Mas isso não vai cair na prova. O objetivo que o aluno reconheça, né, no término da etapa 3, na área de ortografia, é que ele saiba que existem palavras que são obrigatórias do novo acordo ortográfico e que palavras, algumas, não são obrigatórias. Quando vocês forem lá na festa junina, vão lembrar de dar uma olhadinha. Será que veio com hífen? Será que não? Eu fiz esse teste, tá? Eu já fiz, já fui lá e já olhei vários. A maioria tudo com hífen, tá? O pessoal já se acostumou. Então, dependendo, a nossa região, tudo que vem aqui para o sul, pelo menos, eu dei uma olhadinha naquelas que a gente compra, todas são com hífen, certo? Então, resumo da nossa dica. Qual é a dica que nós estamos na nossa dica 4? Né? Resuminho. Pão duro, com hífen, copo de leite, com hífen e pé de moleque, correto usar com hífen, mas pode aparecer com ou sem, né, em contextos informais. Então, resumo dessa parte da nossa aulinha. Tem que acelerar bastante, talvez a gente fique para a próxima aula o restante, mas já anotem aí que este resumo, quem quiser tirar uma foto e printar, vai cair na nossa provinha esses 3 substantivos compostos, tá bom? E então, continuamos agora com a nossa dica 4. Por que se usa o hífen, né? Na realidade, o hífen, ele é utilizado para construir, aí seria um outro conteúdo que a gente não vai trabalhar na etapa 3, mas ao longo da vida de vocês, talvez vocês queiram se aprofundar, que é como nós juntamos as palavras em aglutinação e justaposição. Elas podem ser ajustadas uma ao lado da outra, né? Ou pode ser aglutinada. Eu como um pedaço da palavra e faço uma outra. Então, vamos lá. O hífen, né, nesse caso aqui, deixa eu arrumar aqui, que agora... O hífen, ele é utilizado em compostos para prefixos, juntando, geralmente, né, ele usa em prefixos a palavra seguinte que começa com H. No caso, aqui que nós vamos trabalhar agora, é a palavra sobre-humano, o prefixo sobre, né? E como sobremesa. A palavra sobremesa não é sobre hífen mesa, porque sobremesa
não estar sobre a mesa, né? De estar em cima da mesa. Mas sobremesa, a gente já juntou tudo, essa palavra, ela é uma palavra comum, concreta, né? Que é algo que nós comemos logo após a nossa refeição. Então, cuidem bem que essa provinha que vocês enfrentarão, né, para concluir a etapa 3, ela é fácil, mas ao mesmo tempo analítica. Eu tenho que analisar o seu significado quando ele se organiza junto com uma palavra com uma outra, né? E quando eu analiso a parte ortográfica, se ela é com hífen ou ela é sem hífen. Então, vamos ali. Anote. No caso sobre-humano, o prefixo sobre se une à palavra, né, humano. O hífen ele é usado para facilitar a leitura e indicar a relação entre duas partes, que no caso, aqui, nós temos os prefixos sobre-humano. Exemplos. Sobre-humano refere-se à característica ou habilidade que vão além do que é considerado humano. Sobre-humano, a gente sabe, considerado além do humano. Né? Tem o sobrenatural, né? O surreal. Até o surreal, eu acho que tem até um bombom. O surreal. E é com 2 R's. Se eu não me engano, ele é um substantivo simples. Depois vocês deem uma olhadinha aí nesse bombom aí. Então, vamos lá. Sobre-humano refere-se à característica ou habilidade que vão além do que é considerado humano. Sobre-humano pode ser usado em contexto como força sobre-humana ou capacidade sobre-humana. Essas duas significações, o sobre-humano, né, que é além do humano, e geralmente foi como é que eu posso dizer assim, foi analisado de uma maneira sobrenatural, né, o sobre-humano, ou foi uma força física, como diz ali na segunda opção. Pode ser usado em contextos como força sobre-humana ou capacidade sobre-humana. Tipo, um esforço muito maior que o nosso humano consegue fazer. Então, ali, atenção para outro exemplo que pode cair na prova, a palavra interregional. Na próxima aula, me lembrem a palavra interregional. Eu até vou anotar aqui. Interregional. Mas analisando aí, vamos fazer como se fosse um exercíciozinho aí para vocês. Fica para a próxima aula. A gente inicia, eu gosto de iniciar a aula sempre com uma tarefa, ou como se fosse um tema, assim. Quem lembrar, né? O que o interregional é, né? Vamos analisar. Na realidade, o interregional agora é uma palavra substantivo composto. O que poderá mais vai cair na prova? O que eu posso pedir dessa palavra? Né? Ela tem um prefixo, o inter, né? E o regional, né? Internacional, né? Então, tem palavras que fazem bastante sentido com esse prefixo inter. Anotaram já as suas palavras aí da dica 4 sobre humano, que pode vir a cair o sobre-humano, na significação sobrenatural, né? Algo da capacidade humana, ou algo que vai além do humano, né? É nesse viés. Andresa, vai cair a palavra sobre-humano? Vai. Será que eu vou me lembrar que é com hífen? Vai. E pode cair uma das duas, vai analisar se é uma força muito maior? Pode. De repente, complete uma lacuna com sobre-humano.
ela está naquele contexto, sendo algo, um esforço físico da capacidade do homem, ou algo considerado além do homem, né? Sobre-humano, tipo fantasmas, né? Algo sobrenatural, algo além. Ou é algo da capacidade da força? Eu considero que talvez possa cair, né? Uma das duas. Eu ia dizer agora, mas vou deixar para a próxima aula, quando a gente fizer a revisão da revisão, aí eu dou a dica. Então, assim, ó, quem prestar bastante atenção na aula vai ter, né, aí várias dicas. Então, pega, marca texto e coloca do ladinho junto da caneta, porque as aulas, eu sempre digo, lá desde o início dessa aula, eu falei, o que possivelmente pode cair e o que realmente nós vamos pedir. O que eu estou pedindo nessa prova? Repetindo, é uma prova que vocês estão na etapa 3, é a finaleira ali, vocês já estão, né, mais já com o diplominha na mão, né, faltando pouco tempo para vocês, né, se formarem. Espero que se formem agora, no final do ano. Então, nada mais, nada menos do que sair com essa parte ortográfica, fazendo uma análise um pouquinho diferente, né? Se é composta, se tem um hífen ou não. Então, vamos lá, dando continuidade aí para nossa aulinha. Paramos na 4, dica 5. Na nossa aulinha de ortografia, então, observe na prova essas palavras. Vamos lá. Eu vou dar alguns... Será que vocês conseguem fazer esse exercício em 10 minutos? Para mim, toda essa pequena análise que a gente fez aqui, vou dar uns 10 minutinhos. E anotem como se fosse um ditado. A palavra antessala, contra-regra, semi-reta, autoescola. Olhe que contra-regra tem duas, uma escrita e a outra não, tem pegadinha, qual delas está correta? Bem-vindo, infraestrutura extraoficial e autoescola. O restante tá tudo escrito corretamente, tá? Só o contra-regra, que é uma pegadinha, que eu quero que vocês analisem aí no caderninho de vocês e copiem, deixem. Pega a palavra, deixa 2 linhas, pega a outra palavra, deixa 2 linhas, e vamos fazer essa minuciosidade, ou seja, a palavra, vou fazer com vocês, palavra bem-vindo. Que análise, o que poderia ser pedido em prova para observar essas palavras? Bem-vindo. Vou fazer a bem-vindo. Substantivo composto, com utilização de hífen, da palavra bem mais vindo, ok? Bem, o que é bem? O bem ou o mal? E mal com U de bom, mal com L de bem. Bem-sucedido, bem-aventurado, bem-vindo. Então, a palavra bem, ela puxa sempre o hífen. Lembram que a palavra hífen, lá na dica 4, lá, a palavra hífen, ela serve para posicionar melhor as palavras, né? Então, o que poderia ser pedido na prova? Que ela seria o que na nossa ortografia? Uma palavra com sentido de substantivo composto, do bem e do vindo, certo? Então, vamos... tentem copiar essas palavrinhas, que essas palavras em si mesmo, observe na prova essas palavras. E vocês
vão ter que analisar essas palavras. Então, copiem, por favor, e eu vou dar alguns minutinhos aí para vocês copiarem. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha e copiem essas palavrinhas. Eu não tô, como eu tô no celular, infelizmente, próxima aula eu vou estar com o Chromebook, se Deus quiser. Eu não consigo vê-los e não consigo ouvir o que vocês estão falando. Então, eu vou pedir depois, pesquise enquanto isso, qual é a escrita correta. Contra a regra ou contra a regra? Para a gente debater ainda. São 20h47, tá? A gente fica mais uns 5 minutinhos até vocês copiarem e tentarem fazer isso, né? Dividir a palavra semi-reta, que era para se transformar em. Opa, não posso falar. Eu vou ali tomar uma água enquanto vocês copiam isso aí em forma de exercício, tá? Eu já volto. Tô de volta, fui pegar a aguinha aqui. Temos mais 2 minutos, era 47, eu dei 5 minutinhos, né? Mais um minutinho e a gente faz uma breve correção. E aí a gente finaliza a nossa aula e deixamos as das 10 dicas da prova para a próxima aula, as 6, 7, 8, 9, 10, que são as mais importantes também para a próxima aula. E finalizamos com esse exercício.
Então, ali, acabou os 5 minutinhos ali, quem não conseguiu acompanhar, tá? Tinha ido tomar uma água, alguma coisa, então, essas palavras possivelmente vão cair na prova, tá? A maioria delas. E o que nós podemos extrair dessas palavras? Analisando através da ortografia da nossa língua, vocês que estão na etapa 3, né, que é a junção dessas palavras. Então, vamos ver antessala. Até então, do novo acordo ortográfico, antessala eu escrevia com if, tá? Mas agora, antessala, tá? O que nós podemos falar dela? Ela é um substantivo simples, né? Bem-vindo. O que vocês acharam do contra-regra aí? Podem falar, alguém acharam com 2 R's ou com hífen? Como eu não vejo a escritura, eu gostaria que alguém falasse em áudio, por favor. Estão me ouvindo? Acho que o contra-regra não tem 2 R's, né? Pesquisaram já? A senhora consegue ouvir? Estou ouvindo. Ah, sim. O que tu achou? Com 2 R's ou com hífen? Eu não cheguei a pesquisar, mas tá dando muito eco. Para mim não dá eco. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tranquilo. Então vai ficar de tema para casa para nossa próxima aula. Tá certo. Teve alguém que já achou aí. É com hífen. Com hífen. Então, vamos lá, vamos ver. Tem alguém para dar o contra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Boa noite. Sem hífen, com 2 R. Como? Pode repetir para nós? Sem hífen, com 2 R. Sem hífen, com 2 R. Boa noite, eu poderia ter 2 sentidos essa contra-regra ali, alguém contra a regra e contra a regra por outro motivo, sim? Um jogo contra a regra do jogo, ou contra a regra por outro motivo? Viu como tem duas interpretações? Ir contra a regra. Sim. A palavra tem uma pessoa que é contra a regra, né? Sim, aí seria com o hífen contra a regra. Contra a régua. Que está escrito. Tem o contra-regra, que é uma profissão contra-regra, né? Sim. Então, tem duas formas, né? Muito bem. Vamos lá para a infraestrutura. Até então, infraestrutura também era com hífen. E, por muito tempo, com o novo acordo ortográfico, infraestrutura, tudo junto, né? Passa a ser um substantivo simples. Extraoficial também, né? Algo que era oficial e que naquele momento a palavra extra, que é o prefixo, né, do prefixo extra, mais a palavra oficial, juntando-se, chamamos de aglutinação, né, que não é o caso da nossa aula de hoje, mas o nome se chama, né, ela é justaposta, quando eu junto, ela é uma ao lado da outra, ficando então um substantivo comum, simples e concreto, né? Eu posso dizer que seria isso. E a autoeducação também. O prefixo auto mais a palavra educação, autoeducação. E autoescola por muitos anos também. Quem tem uma idade aí
já acima dos 30 anos, né, já sabe que antigamente a autoescola era com hífen, e que agora a autoescola é tudo junto. Tem alguns lugares ainda que escrevem, não é o uso obrigatório, é igual a do pé de moleque, né? A regra, ela existe para umas normas cultas, mas na parte informal ainda nós podemos utilizar, né, de forma mais leve a nossa língua. Certo? Corrigimos semi-reta. A semi-reta também. Quem é da área da matemática e que gosta de matemática, eu, quando estudei, a semi-reta, sempre escrevemos com hífen. E agora, semi-reta, escrevem-se com 2 R's. Certo, pessoal? Vamos, então, terminando a nossa aulinha, ficamos por aqui e semana que vem, no mesmo horário, né, nós finalizamos, então, a nossa parte de ortografia e nós vamos trabalhar dígrafos, encontros consonantais, tritongo, ditongo e hiato, que são a parte da nossa escrita, né? Orto, o que quer dizer orto? Orto também, a palavra, vamos ver a palavra ortografia. Orto quer dizer correto, por isso que eu vou no ortodentista, né? Que eu vou botar onde a gente se coloca o aparelho, né? Ortopedista, por quê? Porque ele estuda, né, a parte dos ossos, né? O orto, ele vai deixar correto. Quando há uma fratura, tu vai no ortopedista. Então, orto é correto e ortografia, grafia correta. Certo? Então, continuamos, então, a nossa aula de ortografia na próxima aula. Peço desculpas se alguma coisa não conseguir ser bem entendida, mas prometo que semana que vem eu vou entrar pelo computador, que é bem melhor, eu consigo daí vê-los, consigo acompanhar as escrituras de vocês ali no chat, tá? E uma boa noite para todos aí, e uma boa semana, ok? Boa noite, até mais.